viajantes, bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais uma terça turca. E hoje a gente vai falar sobre o Ramadã, que é o mês mais importante para os muçulmanos. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Carolina e eu moro há 7 anos aqui na Turquia. Então eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, o que eu aprendi sobre o Ramadã, sobre esse mês tão importante para o mundo islâmico nesses 7 anos. Mas eu não sou muçulmana e o que eu vou estar compartilhando com vocês aqui é o que eu aprendi sendo uma pessoa, uma estrangeira morando num país muçulmano e a minha visão de fora desse mundo. E para começar é importante a gente frisar que os muçulmanos, que são as pessoas que seguem a fé islâmica, não podem ser associados com terroristas. O mundo islâmico, ele abrange diversos países. Vou deixar um mapinha para vocês verem. Ele pega os países árabes, o Oriente Médio, os países do norte da África, e cada país tem uma interpretação diferente da religião, do Alcorão, que é o livro sagrado deles. E existem sim pequenos grupos que utilizam a religião como uma desculpa para fazer ações terroristas, mas isso é uma pequena porção. O mundo islâmico ele é muito mais, ele não deve ser associado com uma coisa tão ruim. Porque se você já visitou um desses países, você sabe que eles são muito receptivos, eles adoram receber visitas, são muito hospitaleiros, e a gente não pode generalizar, julgar esse grupo tão grande de pessoas que recebem tão bem os visitantes por uma minoria tão pequena. Então vamos começar a falar um pouquinho do Ramadã. O que é o Ramadã? O Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico, ele é um mês de muitas preces e reflexão, e ele é tão importante porque foi nesse mês que foi revelado a Maomé o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. E como o calendário islâmico ele usa o calendário lunar, esse mês ele muda durante todo o ano. E esse ano o Ramadã está sendo do dia 24 de abril até o dia 23 de maio. E esse é um mês de muitas preces, recolhimento e de jejum. Durante esse mês, os muçulmanos eles devem fazer o jejum desde o nascer do sol até o pôr do sol. E eles têm que ficar sem comer nem beber absolutamente nada. Não pode comer nada, não pode nem tomar água, não se pode colocar nada na boca durante esse período de jejum, nem um chiclete, bala, nem até mesmo cigarro. E esse jejum não é apenas de comida, de alimentos, deve ser um jejum também de ações, de más ações. Durante esse período você não deve fazer nenhuma ação que é considerada ruim. Os muçulmanos eles têm 5 rezas diárias e todas as mesquitas têm o ezan, que é a hora da oração, a chamada para oração. Quando tem o primeiro ezan do dia, a primeira chamada para oração do dia, você não pode, a partir desse momento, você não pode comer mais nada. O que eles fazem para aguentar esse jejum por tanto tempo? Eles acordam cedo, comem, fazem a última refeição do dia, ou a primeira refeição do dia, substitui o café da manhã, eles fazem o café da manhã de madrugada. E a partir do momento que eles escutam o ezan, a primeira chamada para a oração do dia, eles não podem comer nem beber mais nada. E você imagina como eles conseguem acordar de madrugada tão cedo, principalmente nos tempos antigos. Hoje em dia, né, todo mundo tem um telefone com alarme, mas antigamente como é que eles faziam para acordar de madrugada para fazer essa primeira refeição e aguentar todo esse tempo de jejum? Tem uma pessoa que toca tipo um tambor na rua, vai passando pela rua, pelas casas, tocando tambor para acordar as pessoas, para elas fazerem essa refeição antes do nascer do sol. É uma tradição super antiga, mas que ainda acontece em muitos lugares, principalmente em cidades pequenas, menores. Onde eu moro agora, eu não escuto, não tem nada disso. Mas no meu primeiro ano, na minha primeira casa na Turquia, eu escutei esse barulho e eu não sabia, não tinha ideia, não tinha noção dessa tradição, do que era isso, e eu escutei esse barulho tocando de madrugada. Fiquei com medo, mas depois me explicaram o que era e tal. E no final do Ramadã, nos últimos dias do Ramadã,
eles passam na casa das pessoas, batem nas portas e para você dar uma doação para eles pelo serviço que eles prestaram de estar ali tocando e te acordando todos os dias para você fazer a primeira refeição do dia. Então, eles são acordados de madrugada, fazem essa refeição, esse café da manhã bem cedo, antes do nascer do sol, e passam o dia inteiro fazendo jejum, fazendo oração, e eles fazem a quebra do jejum com iftar, que é a ceia feita para a quebra do jejum, e normalmente é feito sempre em família, com os amigos, e é como se fosse um pequeno Natal todos os dias durante um mês. As pessoas fazem questão de ficar juntas, de estar em família para fazer essa quebra do jejum. É um momento muito importante para eles, inclusive muitas pessoas vão para as mesquitas elas fazem essas refeições, doam os alimentos, essa refeição, essa ceia para muitas pessoas que precisam. É claro que agora, nesse momento de quarentena, não tá tendo nada disso, as mesquitas estão fechadas, tá todo mundo em casa, mas geralmente é uma celebração muito grande, que as pessoas estão juntos, estão com a família, estão com os amigos, e depois do pôr do sol você tá livre para comer o que você quiser, beber o que você quiser, mas deve-se evitar o álcool, bebidas alcoólicas. Tem alguns países muçulmanos que é proibido a bebida alcoólica, aqui na Turquia não é proibido. A Turquia, não sei se vocês sabem, mas é um país laico em que a religião não tem influência na política e se encontra bebida alcoólica em todos os lugares, mas durante esse mês, as pessoas evitam tomar bebida alcoólica. Inclusive tem até uma história engraçada, porque uma vez eu recebi a visita de um cliente estrangeiro na época do Ramadã e a gente saiu para jantar, levou o cliente para jantar. E ele queria tomar, era o verão, estava super quente, a temperaturas quentes, e o cliente queria tomar uma cerveja. Mas o restaurante que a gente estava, ele não servia cerveja durante o Ramadã. E tem vários restaurantes que não servem bebidas alcoólicas durante essa época, não porque seja proibido, mas porque, dependendo do lugar, tem muitos clientes que fazem o jejum, então eles não querem mostrar para os outros clientes que estão fazendo jejum que eles estão tomando bebida alcoólica, fazer outra pessoa cair em tentação, né? Mas aí a gente pediu com um garçom com jeitinho, falou que era um cliente estrangeiro, que não era daqui, se podia servir uma cerveja para ele. E o que eles fizeram foi servir a cerveja numa caneca de café, uma caneca grande, alta de café, que não dava para ver, né, o conteúdo que tinha dentro. E assim eles serviram a bebida alcoólica ali escondido para os outros clientes não verem. E a Turquia é um país que tem uma mistura muito grande, tem várias outras pessoas de outras religiões ou pessoas mesmo que não seguem muita religião e não praticam o jejum. Mas durante esse mês as pessoas evitam ficar comendo ou bebendo na rua durante esse período de jejum, para respeitar, né, a outra pessoa que está ali fazendo o jejum dela. Então as pessoas evitam ficar comendo e bebendo na rua, em lugares públicos. Tem vários restaurantes também que colocam cortinas, que continuam servindo o almoço para as outras pessoas que não praticam o jejum, mas que fecham as janelas de vidro, colocam cortina, tá? Para que as outras pessoas que estão ali passando na rua fazendo jejum não fiquem com vontade, não acabem quebrando o jejum dela. E esse período de jejum é também para relações sexuais. Eles não podem fazer relações sexuais durante esse período de jejum e nem ter pensamentos impuros. Então eles estão sempre tentando se policiar muito para não ter nenhum tipo de pensamento impuro também durante esse período de jejum. Aqui na Turquia não é obrigatório por lei você praticar o jejum. É obrigatório pela religião muçulmana, mas muita gente não pratica, pelo menos aqui na minha cidade. Eu sei que tem muita gente que pratica, principalmente em outras cidades menores, mas aqui onde eu moro, em Izmir, tem muita gente que não pratica, que não faz esse jejum. Existem exceções de algumas pessoas que não precisam praticar o jejum, como as crianças, os idosos, as grávidas e lactantes, pessoas que estão doentes, ou então pessoas que estão em viagem, mulheres que estão menstruadas. Só que você estiver em viagem e estiver menstruado, você deve compensar esses dias que você ficou sem fazer o jejum depois. Então você deve ficar os dias que você teve fora, que você não pôde jejuar, você deve compensar, fazer mais 4 ou 5 dias de jejum depois, quantos você tiver
Não sei. E se por algum motivo especial você quebrou o jejum, você não conseguiu fazer, você pode fazer uma doação de item. Eles têm uma taxa lá, um valor certinho por ano, que seria o valor de uma refeição para 2 pessoas ou de 2 refeições para uma pessoa. Então, quando você não consegue fazer esse jejum, você pode fazer, você paga essa taxa, faz essa doação. E se você quebrar esse jejum por uma razão que não seja uma razão válida para eles, nenhuma dessas razões especiais, exceções, você tem que começar de novo por mais 60 dias, fazer esse jejum por mais 60 dias, ou então fazer essa doação no valor que possa alimentar 60 pessoas por dia que você quebrou o seu jejum sem uma razão válida. E quando termina esse mês do Ramadã, eles têm um feriado muito grande, muito importante para os muçulmanos, que é como se fosse o Natal pra gente. Todo mundo compra roupa nova, se veste bem, troca presente, faz aquela ceia maravilhosa com a família, com os amigos, se reúne, visita os mais velhos. Então é uma celebração muito bonita, é um mês de muita prece, muita reflexão, muita doação. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais do Ramadã, de saber um pouco mais desse mês tão importante para os muçulmanos. Então até semana que vem com mais uma terça turca e mais curiosidades sobre a vida na Turquia. Görüşürüz, bye bye!